Olá, seja muito bem-vindo no Cultura em Pauta de hoje. Vamos falar sobre reggae. É que durante a edição do Reggae Month, o maior festival dedicado ao reggae na Jamaica, foi exibido um documentário Jamaica Brasileira, dirigido pelo jornalista e diretor audiovisual maranhense Gleiser Azevedo. E vamos conversar com ele para saber os detalhes do documentário e desta visita à terra do reggae. Temos ainda uma matéria super bacana de um artista maranhense que tem no estilo brega a fonte de inspiração para produzir o seu som. E claro, não pode faltar as dicas de diversão para o fim de semana no nosso Vitrine Cultural. Então aperte os cintos porque a nave do Cultura em Pauta está decolando! O Cultura em Pauta tem o prazer de receber o Gleiser Penha Azevedo, jornalista, documentarista, produtor e diretor audiovisual. É o cara da Captura Produções. É que o documentário A Jamaica Brasileira, dirigido por ele, foi exibido em Kingston, na Jamaica, dentro da programação oficial do Reggae Month deste ano. O festival é uma referência mundial do reggae e por lá rola grandes shows, workshops, musicais, exposições. Festival de rua é uma forma de celebração da cultura jamaicana. Seja bem-vindo, Gleiser. Prazer recebê-lo aqui no Cultura em Pauta. Joelson, é um prazer para mim estar aqui no Cultura em Pauta, na TV Assembleia. É um lugar que eu tenho o maior carinho, que eu pude trabalhar. Esse foi nosso companheiro aqui. 2 anos e meio, ajudei a grande parte da programação aqui. Tenho muito orgulho disso. Agora, Gleiser, como é que foi a receptividade dos jamaicanos com as imagens, o colorido do reggae maranhense que você conseguiu capturar no seu documentário e exibir para eles? Joelson, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente fez uma conexão e levou o nome do Maranhão. Claro que muitas pessoas já foram, muitos maranhenses foram já para a Jamaica, mas a gente institucionalmente, a gente participou do maior festival de reggae da Jamaica, de Kingston e do mundo. Então lá é como se fosse o São João da gente aqui, é o mês para eles lá no fevereiro, e que começa com o aniversário do Bob Marley, que é dia 6 de fevereiro, então a comemoração, o começo do Reggae Month começa nessa data. E a gente fez parte de uma programação, da exibição desse filme documentário, que foi uma monografia sobre a história do reggae no Maranhão, sobre como São Luís foi conhecida como a Jamaica Brasileira, que eu fiz lá há 20 anos atrás, na minha conclusão de curso de jornalismo. E eu fui convidado pela Embaixada Brasileira em Kingston, mais a The One Produções, que é uma produtora local que nos levou para participar e exibir esse filme pela primeira vez, gerando uma conexão e dizendo assim, olha, lá no Brasil tem uma cidade que tem uma cultura reggae muito parecida e muito forte, assim como na Jamaica. E isso foi muito legal, cara. E de fato é muito parecida essa sua viagem lá? Deu para sentir essa... Olha, hoje a Jamaica, a gente ouve um reggae que está nos museus da Jamaica. O reggae que a gente ouve aqui no Maranhão, O reggae que a gente ouve no Maranhão, ele está nos museus. É o Peter Tosh, o Bob Marley, e tantos outros que fazem parte do reggae, Gregory, Eric. Esse reggae da década de 70, de 80, então eles não ouvem tanto. Lá é muito ragamuffin, o reggae hoje estilizado, misturado com rap. Então, assim, a gente preserva um reggae antigo, a gente preserva esse reggae que é dessa década. E que lá não é mais tanto ouvido, cara. Infelizmente não tanto, mas existe uma vertente muito grande de pessoas que valorizam esse reggae e que mantém esse reggae vivo lá. O documentário, eu dei uma olhada, traz imagens antigas. Ele falou que foi produzido em 2005, mas tem imagens até da década de 80, que eu vi lá uma entrevista até de um colega nosso, da Mirante, eu acho, o Chiquinho, que faz uma passagem com o serralheiro tocando de fundo e tal. Bacana. Isso também é um registro, uma forma de registrar toda essa engrenagem, como o reggae é produzido aqui também no Maranhão. A gente vê os caras carregando caixa de som, super bacana. O documentário, ele passa por um registro, porque assim, por que eu decidi fazer esse documentário como minha monografia? Eu sou um cara de classe média, branco, mas que sempre fui apaixonado por reggae. A minha adolescência, 17, 18 anos, eu frequentei o Nelson, frequentei Chama Maré, assim, eu tenho uma identificação, espaço aberto, então eu tenho uma identificação muito grande com o reggae. E eu fazendo jornalismo, eu meio que me desencantei um pouco com o jornalismo tradicional e enveredei para o documentário. E aí essa pergunta, como é que o reggae chegou
em São Luís? Por que São Luís é conhecida como a Jamaica brasileira? Essa foi minha primeira pergunta, Joelson. E isso foi logo respondido no início do filme. Porque a gente estava passando por uma transição na década de 2000, né, do reggae raiz para o reggae eletrônico, a chegada dos computadores, nosso acesso mais fácil a computadores e tal. E a gente marca uma transição, o filme, do reggae eletrônico, né, porque a chegada do reggae eletrônico. E por que o reggae eletrônico? Porque eram pegadas as bases dos reggaes, dos discos, dos vinis, jogava-se dentro do computador, eles mexiam no pitch, ou então faziam uma remixagem, um sampler novo, e diziam que aquilo ali era música exclusiva. E isso foi sendo uma barreira para o movimento, porque a gente tem grandes nomes do reggae que saíram daqui, como o Serralheiro, que foi um grande personagem do filme, né, para buscar reggaes exclusivos, músicas exclusivas na Jamaica, em Londres, na Europa. E a partir do momento que o reggae eletrônico chega, essa facilitação de produção, o que acontece? Né? É quase que uma prostituição do reggae. Então isso foi muito questionado, né, nesse documentário, a gente marca essa transição. E isso foi muito legal para mim, né? Porque a gente conseguiu resgatar um momento e fazer com que a gente reflita sobre o reggae raiz, o reggae tradicional e o reggae eletrônico, até onde a gente pode ir, né? E eu acho que isso o filme fala bem. E como é que foi a receptividade lá dos jamaicanos lá? Olha, foi maravilhoso. A gente exibiu na Universidade de... Eles sabem que essa relação do Maranhão com a Jamaica? Alguns sabem, por isso que eu te falei que foi muito legal a gente levar isso numa universidade federal, né, que é a Universidade de Kingston, e assim, teve um público jovem, eles riram, se divertiram com as histórias, perguntaram, a gente teve uma palestra depois da exibição, né, então eles perguntaram sobre essa questão da preservação do reggae, como é que isso é visto, né, então enfim, a reação foi maravilhosa, a gente teve também o Ademar Danilo também foi, né, que é um personagem e que é diretor do museu, a gente conseguiu levar ele também para participar desse evento, para falar e fazer uma palestra sobre a história do reggae também logo após o filme. Então assim, a receptividade foi maravilhosa, eu fiquei muito feliz e a gente teve a oportunidade, né, além de exibir, de participar do Reggae Month, ficar mais 8 dias gravando um novo documentário. Isso aí que eu já ia perguntar, então, né? Já tem cenas gravadas, será uma continuação ou um outro olhar? É um olhar agora sobre o reggae. Claro, a gente estando lá na Jamaica, porque a gente começou uma série de entrevistas. Visitar a casa do Bob, né? A gente foi no mausoléu do Bob Marley, a gente visitou a casa dele, a gente foi em Transtal, que foi a vila que ele morou em Kingston, né? Que é tipo um cortiço, né? A gente entrevistamos o Lloyd Parks, que é um baixista e produtor musical e que é cantor e que canta aquela música Amademaô. Amademaô, a gente entrevistou ele lá na Jamaica, a gente foi no Museu do Bunny Lee, que também é um grande produtor musical, de grandes artistas, e a gente entrevistou o filho do Bunny Lee. A gente foi numa loja de colecionador de reggae do Renzo, o Estúdio Renzo, o Museu Renzo, que é no centro de Kingston, onde estão raridades, entendeu? Então a gente foi numa lojinha que é dentro de um... Cara, é muito legal o espaço, e que muitos colecionadores maranhenses foram lá atrás de músicas exclusivas. Enfim, a gente participou da principal premiação de reggae da Jamaica, que é o encerramento do festival Reggae Month, a gente esteve lá, né, filmando também. Enfim, a gente fez uma série de contatos, porque a nossa ideia é voltar ano que vem, a gente não estava lá na abertura, que acontece no dia 6, dia 6 de fevereiro, no aniversário do Bob Marley, né, então a gente quer voltar para passar o mês ano que vem, agora com um projeto incentivado, né, leis de incentivo, apoios, patrocínios, porque tudo que a gente foi fazer foi fruto desse convite que partiu para a exibição do filme, né? Uma fundação que nos levou, né, junto com a embaixada e que nos permitiu passar esses dias e foi um apoio muito grande. E a gente está com um material muito legal, cara. Qual é a tua visão, tua percepção lá, o maranhense que vive essa Jamaica brasileira aqui? Como é que os jamaicanos sentem o Bob Marley? Porque recentemente o Bob Marley é um ícone mundial, né? Recentemente teve até um filme sobre a vida dele. Como é que eles sentem? Inclusive, quem fez a mãe dele esteve na exibição. Foi? A atriz que fez a mãe dele. Como eles percebem o Bob Marley? Quem é o Bob Marley para eles? É o ícone, cara. Eu acho que não só o Bob Marley, como o Peter Tosh, como todos os outros, mas o Bob, ele é algo assim... A gente esteve na cidade que o Bob nasceu, né, em Nine Mile, que é onde fica o mausoléu, onde ele morou com a família dele, né, então assim, o Bob, ele é um cara, é um ícone, ele é a grande referência
do reggae na Jamaica. Ele está em todos os lugares. Tanto que ele tem um museu do Bob Marley em Kingston e tem o mausoléu que é em Nine Mile. Agora, Gleiser, esse documentário é de 2005, né? Isso. Quem quiser acessar, quem quiser olhar hoje, como é que faz? Olha, a gente está com ele no YouTube em 3 partes pela ABD, mas a gente está fazendo um lançamento dele agora no final do mês, no dia 25. A gente vai colocar ele agora. A gente passou ele por inteligência artificial, fez um melhoramento, porque ele foi filmado em 720. Tem imagens antigas, né? Tem as imagens antigas, mas a gente passou lá na Jamaica uma versão já com essa inteligência artificial. E a gente ainda não incluiu ela pela página da produtora. Mas você pode encontrar no YouTube a Jamaica Brasileira, né, em 3 partes, pela Associação Maranhense de Documentários. E agora, dia 25, pela página da Captura, você vai ter acesso a um link direto já com essa inteligência artificial, com esse melhoramento, porque ele foi gravado em DVCAM, né, não tinha nem Full HD ainda, né, nessa época que a gente gravou. E aí a gente passou por não é uma hyperscale, ele chegou a ser um HD, né, pela inteligência artificial, e a gente vai liberar para as pessoas assistirem. Beleza, Gleiser, queria agradecer a sua participação e sucesso aí no próximo documentário que está vindo aí, né? Está vindo aí com muita gente legal. Eu queria agradecer a TV Assembleia, queria agradecer aqui o Cultura em Pauta e dizer que a gente está aí à disposição sempre que precisar. Beleza, a nave do Cultura em Pauta faz uma parada rapidinho. Na volta tem um som de um maranhense que busca inspiração no estilo brega para produzir o seu som. E tem ainda a agenda de diversão para o fim de semana. Segura aí que é rapidinho, a gente volta já já. Opa, estamos de volta e depois do reggae, o assunto agora é o brega. É que este gênero musical popular brasileiro, consolidado entre as décadas de 1960 e 1970, ainda é carregado de estigmas e caracterizado por letras românticas, dramáticas, sentimentalismo exagerado e linguagem acessível. O brega é fonte de inspiração de um artista maranhense que busca nesse estilo popular as origens para produzir o seu som. Roda aí! Lucas Parreão é um dos artistas que fazem parte da cena musical de São Luís, um dos nomes que alimenta o gênero brega rock na capital. Lucas atua na música desde 2017, são 9 anos de trabalho. Celebrando a carreira solo, lançou ano passado o álbum Umbilical, que reúne vivências de sua trajetória e sua paixão pelo estilo musical brega rock. Conta pra gente, Lucas, como você classifica essa nova produção? Bom, essa nova produção ela vem de vários anos de estudo, né? Desde a faculdade eu escrevo sobre a música brega, sobre o rock and roll dentro dos livros didáticos. E aí quando eu decidi lançar um álbum, um primeiro EP ano passado, Umbilical, esse estilo, né, esse gênero, ele veio à tona e deu muito certo. Agora dá uma palhinha pra gente sobre uma das músicas, né, que fazem parte desse novo álbum. Essa aqui se chama Pequena, é a segunda faixa do EP. Quando tu passas, paro tudo que estou fazendo só pra te favoritar. Cada riso teu, meu coração é festejo. E agora vivo a cantar. Pequena. Como compositor, as músicas do novo álbum foram todas produzidas por ele. Lucas fala da sua inspiração para escrever e dar vida às suas ideias. Então, assim, eu escrevo desde os meus 12 anos, né? E com a maturidade dentro da música, a gente vai localizando e encaixando melodia, letra, música.
E aí, assim, desde pequeno sempre ouvi muitas músicas e os vinis da minha mãe e do meu pai. E dentre esses vinis a gente tem as coleções, né, de Valdir Soriano, Odair José, Amado Batista. Então, na hora de compor, já com uma certa maturidade, a gente tem como principais influências esses caras, né, que fizeram sucesso nos anos 70 e tem uma música imortal e continua até hoje, linkando com experiências e inspirações já de atuais, né, de hoje. E aí entra, que eu falo de hoje, as coisas que eu escuto, né? Como RPM, os anos 80, que tem muito sintetizador. E tudo isso aparece no meu trabalho, no meu EP umbilical, e diz muito sobre a minha trajetória. A carreira solo é recente. Lucas era guitarrista e vocalista da banda Filtro de Barro. Depois de 8 anos se apresentando com o grupo nas casas noturnas de São Luís e em eventos, decidiu apostar no talento individual. Pois é, assim, quando eu entrei na faculdade eu comecei a fazer barzinho, né? E aí tinha algumas bandas de rock, mas era algo esporádico. Por isso que eu digo que profissionalmente mesmo, só em 2017, que aí eu entro na Filtro, tem toda uma questão mais de aprendizado burocrático, né? Com edital, com contratos, aí assim, eu vou aprendendo a jogar o jogo, vamos dizer assim. Por isso que eu falo profissionalmente mesmo, a partir da Filtro de Barro. Além da música, Lucas atua como professor e historiador, influências que ele conta ser importante na construção de suas composições. Com o ideal educativo, o artista já está preparando um novo single e também se prepara para uma das temporadas mais aguardadas no Maranhão, as festas juninas. Desde criança, a criança se forma dentro de notas musicais, então eu penso que esse caráter educador da música, ele diz muito quem eu sou. O professor, o Lucas professor e o Lucas músico se unem dentro da sala de aula, onde eu trabalho música, no ensino de história, e também dentro da música, onde eu trago histórias para que as pessoas possam se identificar. Artistas como o Parreão não apenas seguem os seus sonhos e vocação, como ajudam a fortalecer a arte produzida no estado. E o fim de semana chegou e com ele, é claro, as dicas de diversão. Leda Lima é quem traz as boas para quem quer curtir o que rola de melhor na cidade. Chega mais, Leda! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Leda Lima e essa é a nossa vitrine cultural que chegou com a programação completa dos rolês do fim de semana. Simbora! Chegou meu povo, chegou pra me brilhar, Estão ouvindo os tambores? Pois é, o São João do Maranhão está às portas e o esquenta já começou. O Boi de Pindaré Mirim convida todo mundo nesse sábado para mais um mega ensaio, às 6 da noite, na sede do Boi, no bairro de Fátima. Prepara a matraca e entra nessa festa porque vai ser bom demais. Quando eu for trijeira, come on. E você também não pode perder o grande ensaio do gigante da ilha, o Boi da Maioba. Vai ter samba, tradição e muita trupeada do jeito que a Maioba sabe fazer. A partir das 8 da noite no Viva da Cidade Operária. Todo mundo lá, hein? O Sindicato do Samba também manda recado. O grupo se apresenta nesse sábado a partir de meio-dia no Conchas Bar, na Litorânea. Muita animação e samba para quem estiver por lá. Vambora! E ainda no sábado, o Miolo Bar, na Litorânea, recebe a banda Jack Leg Blues Rock Clássico, com hits marcantes, energia de palco e um repertório que atravessa gerações. Perfeito para quem curte boa música e uma noite cheia de presença. A partir das 7 da noite, vai ser mara!
Todo dia ela faz tudo sempre. Nesse fim de semana tem mais uma edição da feira EDB, Encontro de Brechóis. Dessa vez acontece na sede do Reocupa, no Centro Histórico de São Luís. E como é a última edição de abril, a feira vem cheinha de promoções. Vale muito a pena conferir, viu, gente? A partir das 4 da tarde. Acompanhe tudo pelo Instagram da feira aqui abaixo. E no domingo tem teatro. A Paixão de Cristo 2026, Colo de Mãe, será apresentada no Teatro João do Vale, em 2 sessões, às 5 da tarde e às 7h30 da noite. Prepara o lencinho porque a emoção vai ser grande. Garanta logo seu ingresso. Nesse domingo também tem mais uma parada do Circo Tá na Rua e dessa vez será em Paço do Lumiar. A programação acontece no Núcleo Pedagógico e Esportivo Vila Cafeteira, na Vila Epitácio Cafeteira. A entrada é gratuita e a diversão começa por lá a partir das 5 da tarde. Não perca de jeito nenhum, porque circo é alegria e magia e ninguém sai triste depois de ir ao circo, né, gente? Essa foi a vitrine cultural de hoje, muitos rolês, muitas opções bacanas para você se divertir com a família e amigos. É só escolher. A gente fica por aqui, mas nosso encontro na próxima sexta-feira está de pé aqui na TV Assembleia do Maranhão. Beijo grande, tchau, tchau, gente, fui! E o Cultura em Pauta de hoje chegou ao fim. Para você que rever este programa e todo o conteúdo produzido pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, acesse o nosso canal no YouTube, TV Assembleia MA. O Cultura em Pauta volta na próxima semana. Até lá! Sun is shining, the weather is sweet. Oh, twinkling bee, can't see the right roads when the streets are paved. The whole sleigh man might grind slow, but it grinds fine. Yeah, African hermit.